eu conheci o Derek em 2022, que a gente teve uma oportunidade de fazer um treino. No dia lá foi apenas um treino, e eu tive a oportunidade de passar uma série, uma metodologia que eu gosto. Eu falei, bom, em algum momento eu vou ter que colocar alguma coisa minha para ele, né, tentar impactar ele de alguma forma. Ele gostou bastante, passou um tempo, a gente tentou marcar outros treinos quando eu estive por lá, não deu certo. Aí, final do ano passado, o Reni Hembold, que era o atual treinador dele, considerado o melhor da história. Né, que também treina o Ciban, para quem não conhece, treinava o Ciban antes dos dois se aposentarem. Ele teve 25 títulos do Mr. Olympia, né, o Reni. Ele se aposentou e um tempo depois o Derek me mandou mensagem. Inicialmente foi uma mensagem assim, por acaso está vindo para a Flórida agora, final do ano, eu adoraria fazer alguns treinos com você. Falei, não estou indo, mas eu posso ir. Já que você tá falando, então acho que eu posso ir. Então eu me programei, a gente começou a conversar ali sobre treino, as estruturas da divisão de treino dele na época, e em janeiro eu consegui. Foi inicialmente 12 dias, eu imaginei assim, bom, ele não vai me mandar mensagem por nada, né? Então, provavelmente vai ser um período de teste, e ao final desses 12 dias a gente deve conversar se a gente vai realmente continuar o trabalho. No segundo dia ele falou, cara, eu preciso que você fique até o Mr. Olympia. Eu sei que você tem suas academias, sua família, as coisas no Brasil, mas eu preciso de você. Eu falei, bom, vamos ver como é que a gente faz, você vai um tempo pro Brasil, eu venho pra cá mais vezes. Aí a gente continuou o trabalho. Quando eu tô fora dos Estados Unidos, eu deixo a programação para ele ir seguindo. Uhum. E agora eu voltei, fiquei 4 semanas antes de Ohio, fizemos a reta final. E agora, semana que vem, dia 22, eu volto para lá, que ele vai competir em Pittsburgh. Aí eu vou ficar mais 3 semanas com ele antes dessa competição. Você sempre vai na reta final das preparações dele? Isso. Aí, julho, ele vem para cá, fica uma temporada comigo. E daí a gente tem que ver a reta final do Olímpia, provavelmente eu vá um mês antes, daí a gente tem que conversar e acertar isso. E como foi essa preparação pro Arnold Classic Ohio? Pra quem não sabe, o Derek foi campeão e ele já estava trabalhando com o Fabrício. E como que foi essa mudança aí nos trabalhos dele? O que você sentiu dele, assim, Ele é um cara diferenciado, né? Sim, ele é um cara... É um atleta, né, com uma genética diferenciada e uma mentalidade também diferenciada, assim, a entrega dele em cada sessão de treino é absurda. Então, às vezes, assim, ele chegava na reta final, o cara tá com muito pouca comida, tá fraco, às vezes tá mal-humorado, ele chegava, às vezes, meio devagar, quieto, e daí o motor ia ligando e fazia, assim, um treino incrível, e no final, às vezes, ele me pedia desculpa, cara, eu sei que eu podia ter feito talvez mais. Falei, cara, mas foi um treino dentro das condições incrível. Não, mas eu preciso entregar mais. E acho que o que mais me marcou nele foi o respeito que ele tem pelo meu trabalho, de eu ter deixado a minha família, meus negócios no Brasil e estar lá com ele. Então, todos os dias ele agradecia muito a isso. E ele sempre falava, cara, tipo, você largou tudo no Brasil, você tá aqui comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é te entregar o máximo que eu posso. E foi um trabalho muito bom. Ele tinha algumas limitações, tipo uma dorzinha no ombro, que ele não falou pra mim, mas desde que ele me mandou mensagem, eu comecei a investigar todos os movimentos dos vídeos de treino dele, as fotos, as poses, e eu vi ali uma rotação de ombro, eu vi umas diferenças de um lado e o outro na musculatura dele. Aí eu mandei mensagem, falei, Derek, você tem alguma dor no ombro esquerdo? Ele falou, cara, eu tenho, como que você sabe? Eu falei, eu vi pelas fotos. Aí ele ficou impressionado, né? Aí ele falou, cara, esse ombro incomoda, eu queria muito tratar isso, eu não consigo, eu já é de tempo que incomoda. Eu falei, fica tranquilo, eu sei o que fazer. Aí nosso primeiro treino, que era peito, um dos pontos que ele tinha que melhorar, e era o ponto que ele mais sentia incômodo. Eu fiz ali umas manobras, né, alguns pontos, gatilhos ali que ele tinha, um trabalho de mobilidade pré-treino, e ele conseguiu treinar sem dor. Aí no segundo dia ele já veio e falou, cara, preciso que você fique aqui até o final. Te ganhou, aí você então, ganhou na hora. Ali foi um ponto bem importante. A gente conseguiu resolver ali uma dorzinha no joelho, que ele tinha também. Então ali uma visão mais técnica, trabalhos de mobilidade que eu coloquei para ele, que no pré-treino que ele não fazia, foram muito decisivos para ele conseguir treinar no 100% e entregar o melhor da condição dele. O atleta, ele sempre, né, quer conseguir treinar sem dor. Como eles estão sempre no máximo da performance, é comum inflamações, dores que acabam atrapalhando. Então, quando eles estão assim conseguindo entregar 100% sem nenhuma limitação, para ele é incrível. E a gente conseguiu fazer uma preparação assim 100%, sem incômodos, e ele conseguiu, né, superar o Dauda lá no Arnold Ohio. E o
o Derek, ele lembrou de você e te mandou mensagem? Ou sabe se alguém chegou a te indicar nessa época que ele foi te procurar? Foi da cabeça dele, assim? Alguém tava fazendo uma campanha? Não, até muita gente achou que fosse por causa do Chris Aceto, né? Uhum. Que é a pessoa que cuida da dieta dele, né? O coach, que é também considerado um dos melhores do mundo. Como a gente tem uma relação próxima no trabalho com o Ramon, o de Vito, já trabalhamos o Brandão juntos, muita gente achou que é o Chris que tinha me indicado. Mas não, o Chris não tinha falado meu nome. Até quando eu falei pro Chris, ele falou assim, mas como que vocês se conheceram, né? Como que foi isso? Eu contei pra ele. E num dos treinos de ombro, onde eu ia passar exatamente aquela técnica que eu usei com ele em 2022, eu comentei, o Derek, lembra daquela série que eu te passei em 2022, assim, assim? Ele falou, sim, foi por isso que eu te mandei mensagem. Quando você me passou aquela série, eu falei, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. Ele falou, eu tentei marcar outros treinos com você, mas a gente não conseguiu, as agendas não bateram na época. E daí agora eu te mandei mensagem, mas foi por causa daquele dia que eu te mandei mensagem. Legal. E aquele dia foi bacana, porque foi o seguinte, eu tava numa preparação com o Renato Cariani nos Estados Unidos, e a gente fez uma série de collabs treinando com atletas de lá na época. E a gente teve o treino com o Derek, e quando a gente chegou lá, era um dia que eu tava com intoxicação alimentar terrível. A gente viajou pra Tampa, dava umas 2 horas de viagem, e quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu ia poder treinar, se eu ia treinar eles, a gente não sabia exatamente o que seria. E aquele dia, como eu tava com intoxicação, eu não comi nada. Já era 3 da tarde, tava com o estômago vazio. E quando o Derek me viu, ele falou, não, o treinador tem que treinar junto, esse cara é muito grande. Eu falei, claro, vamos embora. Joguei umas 3 doses de pré-treino e fui, acompanhei ele, porque assim, eu sabia que era uma oportunidade. Eu falei, vou dar um jeito, não vou perder essa. Consegui treinar junto, acompanhar ele nas cargas e passar a técnica ali que eu queria, né, que eu falei, bom, se eu conseguir encaixar alguma coisa do meu trabalho, pode ser que isso me abra alguma porta, e realmente deu certo.